Boa tarde, senhor presidente, vereador Ito, colegas vereadores da mesa e toda a nossa comunidade. Eu acredito que na condição de vereadores a gente deve evitar aplicar muito do nosso tempo em temas que não são locais, mas acho que é pertinente eu falar sobre o que a gente tem vivido ainda mais nos últimos dias. O senhor deputado Hélio Negão, do PL do Rio de Janeiro, decidiu por fazer uma manifestação pacífica e silenciosa em frente ao STF, e ele mesmo colocou um esparadrapo na sua boca, fazendo referência ao silenciamento que o Supremo tem trazido a quem decide opinar ou se manifestar de forma contrária àquilo que a gente tem vivido no Brasil. E como já era de se esperar, o senhor Alexandre de Moraes nem perdeu tempo. Mas a gente deveria estranhar isso. O Alexandre de Moraes ele determinou que fosse cessada qualquer manifestação desse tipo num raio de 1 quilômetro da esplanada dos ministérios. Senhoras e senhores vereadores, isso significa que esse tipo de manifestação praticamente está proibida em Brasília. Esse tipo de manifestação está proibida em praticamente todo o plano piloto. Uma manifestação silenciosa de um deputado federal. E não foi só isso. Essas mesmas manifestações estão proibidas num raio de 1 quilômetro dos nossos quartéis e outras unidades militares. Isso não tem o menor cabimento. Até onde eu tenho conhecimento, é livre a manifestação de pensamento no Brasil. A gente não está vivendo um momento de guerra. A gente está vivendo um momento normal das instituições, segundo relatos do Supremo. Como é que a gente pode admitir isso? Não é normal, não é sensato. Isso me leva a crer que hoje o poder garante os direitos e o poder deles próprios, dos políticos. O poder não emana mais do povo, vereador Flavinho. O poder ele emana dos políticos para os políticos. Não está sendo garantido o direito à livre manifestação, nem mesmo de quem tem mandato eletivo, de quem deveria ser livre para expressar da maneira mais pura os seus pensamentos. Concedo a parte. Ouça a parte, vereador Flávio Linhares. Vereador Diego, parabenizo pela sua fala, porque nós estamos vivendo momentos estranhos no nosso país. Eu chamei no domingo passado uma passeata pacífica, onde passamos ali na Rota do Lazer, e eu vi relatos de pessoas que estavam com medo de se manifestar. E a gente não pode dizer que a gente vive numa democracia saudável, pujante, se existem pessoas que têm medo de falar, medo por perseguição. E isso está claro no caso do deputado Hélio Negão e também nos demais deputados ali do PL que estavam fazendo uma manifestação pacífica na Praça dos Três Poderes. E foram retirados à força. Não representavam risco algum à democracia. Então, reitero essa fala e convido a todos a estarem aqui do lado, na Rua das Palmeiras, para nós sim nos manifestarmos, porque não podemos viver numa democracia onde o medo impera. Fica aqui o convite para todos os vereadores. Obrigado, vereador Flávio. E lembrar que o senhor Alexandre de Moraes alegou que fez isso com base no que aconteceu em janeiro de 2023, o fatídico 8 de janeiro. Só que até onde eu tenho conhecimento, a nossa Constituição ela diz que ninguém será considerado culpado até que se prove o contrário. Qual foi o crime cometido pelo senhor Hélio Negão e outros deputados que se reuniram pacificamente ali para se manifestarem, para que eles perdessem um direito? Porque é assim, né, senhoras e senhores, quando você comete um crime, você tem uma pena. E essa pena ela pode ser de multa, pode ser de advertência, pode ser de cerceamento de direitos, pode ser de cerceamento da liberdade. O senhor Hélio Negão, ele teve cerceamento de seu direito de se manifestar por conta de algum crime que não existe. E não só ele, todos os cidadãos brasileiros hoje estão sendo perseguidos por algo que não aconteceu. O senhor Alexandre de Moraes, ele parte de premissas falsas. Ele utiliza a Constituição contra os seus cidadãos. E é justamente a Constituição que deveria os proteger. E eu faço coro à fala do vereador Flávio Linhares e dizer que conte com o meu apoio para as manifestações que ocorrerão no próximo domingo, às 15 horas aqui em Blumenau. E eu faço um apelo para que a população de bom senso em Blumenau também se junte a esse movimento às 15 horas aqui na Rua das Palmeiras, pedindo por responsabilidade, pedindo por garantia dos direitos constitucionais, pedindo pelo direito de ter opinião. Inclusive,
gostaria de salientar que seguimos estando em um país civilizado, que não está em guerra e que a manifestação de pensamento é um princípio fundamental da democracia. E me causa estranhamento que a gente não receba aqui uma parte dos vereadores do PT. O que será que eles acham da posição do Alexandre de Moraes de determinar o fim da manifestação silenciosa e pacífica do Hélio Negão no entorno da esplanada dos ministérios e exigir que não tenha qualquer tipo de ato político ou manifestação a 1 quilômetro de unidades militares ou do Congresso Nacional? Não vejo manifestações. De certo, até eles estão vendo que já se passou do ponto. E, como eu tenho tempo aqui de sobra, gostaria de dizer que até os veículos de comunicação estão começando a reconhecer que passou dos limites. O editorial do Estadão falou que passou dos limites. Vários veículos de comunicação reconhecem que passou dos limites. E olha que são imprensas, muitas vezes conhecidas por serem as grandes detentoras do orçamento da União. Então a gente precisa, com urgência, se envolver ainda mais com esses assuntos, porque, presidente, inclusive, quando eu me envolvi com a política pela primeira vez, há 10 anos, eu tinha a impressão de que eu poderia melhorar o Brasil e a minha cidade, e hoje eu vejo que isso é praticamente impossível. É praticamente impossível melhorar o nosso país. Só que para piorar é muito fácil. É só as pessoas se acovardarem ainda mais e se calarem perante esses abusos. Então, para piorar é fácil. E é por isso que a gente não vai abandonar o Brasil. Concedo a parte. Vereador, só para a gente lembrar, acho que é bom lembrar o passado para trabalhar com igualdade a atualidade de hoje. Quem fala muito em democracia, vamos defender a democracia é tudo nesse país. Com certeza ela é tudo. Mas só vamos lembrar um pouco o passado. Em 2017, esse tal de Xandão, Alexandre de Moraes, foi nomeado ministro. 2017. 2018, quando foi preso o tal de Lulinha, lá em Curitiba, os deputados federais dormiam na frente do presídio, a barraca, e o Xandão não fez nada. Eu acho que ele também, não sei se ele não foi visitar também. Não fez nada. E hoje, um simples parlamentar, fazendo um protesto, é retirado. Cadê essa igualdade que eles falam dessa democracia? Cadê? Ou ficou no passado? Não entendo, mas quem sabe um dia a gente vai poder entender. Presidente, o Alexandre de Moraes, inclusive, proibiu o Jair Bolsonaro de ter contato com seu filho. Não existe qualquer previsão legal para isso, e isso é compatível com as maiores... com os maiores regimes autoritários do mundo. Nenhum país republicano permitiria uma insanidade como essas. Quando você mexe no seio familiar, você está mexendo naquilo que é mais íntimo. E eu gostaria de pedir, por gentileza, mais 1 minuto e 30 para concluir. Concedo mais 1 minuto e 30. Você está mexendo no assunto mais íntimo, que é o seio familiar. O senhor Alexandre de Moraes, ele tem passado dos limites há muito tempo. E eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo para que o PL... ele se junte ao movimento encampado pelo Partido Novo em favor do impeachment do Alexandre de Moraes. E eu tenho orgulho de dizer que o nosso partido, de forma unânime, clama por isso. E a gente só não o faz porque ainda tem poucos nomes lá no Congresso Nacional, junto ao Senado especificamente, que poderia protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E o PL, que é um partido de envergadura muito grande, ele tem condições de encampar isso junto conosco. Então os movimentos de direita, eles precisam muitas vezes deixar de lado algumas divergências que é natural que a gente tenha nesses movimentos partidários e se juntar por causas. E a causa mais sensata hoje no Brasil é uma reformulação das responsabilidades do Supremo, voltar a colocar eles dentro das 4 linhas da nossa Constituição e, principalmente, derrubar o senhor Alexandre de Moraes, que já não respeita a nossa Constituição há muito tempo. Obrigado.